dia 7º ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nosso pensamento para o dia de hoje é: no caminhar da vida, nem sempre o caminho será leve, mas Deus sempre nos dará sapatos adequados. Que assim seja, né? Que Deus nos conforte aí diante das nossas dificuldades do dia a dia. Pessoal, nosso assunto dessa semana: reformas religiosas na modernidade, material impresso capítulo 8, página 120 a página 131. O contexto das reformas religiosas. A Igreja Católica era a instituição mais rica e importante da Idade Média. Entre os séculos XIV e XVI, começam a surgir críticas mais duras, mais complicadas em relação à Igreja. Então, as pessoas começam a contestar o luxo, né, dos clérigos, a riqueza da Igreja, porque as pessoas, os leigos, né, os não religiosos não podiam utilizar a Bíblia e algumas condutas que os padres estavam tendo. Aí os líderes da igreja, que não gostavam dessas críticas, acabavam se opondo, né, ou melhor, acabavam censurando todas essas oposições às ideias da Igreja Católica. Caso uma pessoa ela não se retratasse, ela não, vamos supor, reconhecesse que ela estivesse falando mal da igreja, ela podia ser acusada de heresia, podia ser excomungada, expulso da igreja, podia ser enforcado ou às vezes até queimada. Tá? Então, a igreja mantém aí um controle sobre as pessoas e o que as pessoas estão falando a respeito. Tá? Nesse contexto que aparece a figura de Martinho Lutero. Tá? É um pregador alemão, um dos principais nomes da Reforma Protestante. Martinho Lutero se torna religioso. Esse fato a gente consegue perceber aí no filme Lutero, uma oportunidade, né, para quem está aí nessa quarentena, sem nada para fazer e tal. Assistam o filme Lutero. Ele conta boa parte, sim, é bem legal a história, contando, né, sobre Martinho Lutero. E essa parte, o início do filme é o que está relatado também no material didático de vocês. Que ele está numa tempestade e ele promete a Santa Ana que se ele for se livrar, né, sair vivo daquela tempestade, ele se torna um religioso. Ele sai vivo e ele cumpre então com a sua promessa. Ele é um monge agostiniano, ele viaja para Roma, que é a sede do catolicismo, e presencia várias práticas que ele considera contrárias ao que ele estudava na Bíblia. Por exemplo, a venda de relíquias sagradas. Relíquias sagradas seriam objetos sagrados. Esses objetos sagrados, abre parênteses, né? É perceptível no filme também. A venda de espinhos da coroa de Cristo, pedacinhos de madeira da cruz, onde Jesus foi crucificado, coisas nesse sentido assim, tá? Então, são objetos que lá no começo poderiam existir, mas eles já não existiam mais, não eram mais os originais, tá? E eles faziam isso de má fé. Uma outra coisa, as indulgências aos fiéis, que era perdão dos pecados. Então, caso você tivesse dinheiro, você ia pagar por um documento, por um papel, e naquele papel você era absolvido dos seus pecados. E, além disso, ele via negociação de cargos eclesiásticos, ou seja, as pessoas compravam os cargos dentro da Igreja Católica. Tá? Em 1512, ele se torna doutor em teologia e ele passa a criticar veemente a Igreja e ensinar que os padres não tinham o poder de conceder essas indulgências, que é lá o perdão dos pecados que a prof falou antes. Tá? E aí, em 31 de outubro de 1517, alguém lembra o que é essa data? 31 de outubro. A gente tem aula 31 de outubro? Não, né? Nós não temos aula. No nosso município, 31 de outubro é um feriado municipal. É o dia da Reforma Protestante. Por que essa data? Foi nesse dia que Lutero fixou as 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg, condenando as práticas do Papa e os demais sacerdotes católicos. Dessas 95 teses, seriam 95 ideias, 95 sugestões que ele vai dar, né? Pode ser, resumidamente, 3. Justificação pela fé. O que seria justificação pela fé? Eu vou ser salva pela minha fé.
não por indulgências que eu posso comprar. O sacerdócio universal dos fiéis, ou seja, eu posso ler a Bíblia, eu posso, o sacerdócio universal, eu posso falar diretamente com Deus, eu não preciso ter um intermédio de santos, nesse sentido, tá? E o livre exame da Bíblia é que qualquer pessoa deveria ter o direito de manusear a Bíblia, tanto que ele vai traduzir a Bíblia do latim para o alemão, o Novo Testamento. Tá? Ele é acusado por estar difamando a igreja, lembra, né, no slide anterior a prof estava falando, e ele é convocado para negar as suas ideias numa reunião conhecida como a Dieta de Worms. Ele não aceita, ele não vai renegar, né? E as obras dele acabam sendo proibidas, ele é excomungado da igreja e é considerado um herege. Mas, apesar disso, as ideias dele acabam igual se espalhando pela Europa, graças à invenção da prensa gráfica de Gutenberg. Lembram que na aula passada eu falei sobre essa invenção da prensa móvel, lá quando falamos sobre o renascimento cultural. Tá? Aqui um quiz para vocês. Principal nome da reforma protestante: John Hus, John Wycliffe, Martinho Lutero ou Jerônimo Savonarola. Não precisa nem pensar muito aí, né? O Martinho Lutero é o principal nome da reforma protestante. Aqui duas imagens. Na primeira é uma parte do filme, onde ele está anexando então essas 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg. E a segunda imagem é como é essa porta na atualidade, né, onde é que tem esculpido as 95 teses. A reforma na Alemanha, né? A autoridade da igreja, essa autoridade que ela teve lá na Idade Média, está sendo questionada. Os príncipes, eles não querem mais ficar mandando para Roma todo o dinheiro que eles estão arrecadando. Eles querem manter esses recursos dentro dos seus países. A burguesia, aquela lá do renascimento comercial, ela defende o acúmulo de capitais e a obtenção de lucros, algo que é contrário ao que a Igreja Católica vai pregar. E os camponeses também vão compartilhar das ideias de Lutero. E eles estavam interessados em se libertar, né, dos seus senhores, romper com o sistema feudal. Tá? Um dos principais líderes desses camponeses alemães foi o Thomas Müntzer. Thomas Müntzer, então, o líder na Guerra dos Camponeses, que aconteceu entre 1524 e 1525, tá? É a maior e a mais generalizada revolta popular da Europa antes da Revolução Francesa. O Thomas Müntzer é adepto ao luteranismo, mas ele vai criticar algumas coisas, né, pregadas por Lutero. A base dele é que todas as pessoas nascem iguais, então ele pregava a igualdade. Mesmo com a morte de várias pessoas, com essa contestação e tal, quem acaba levando a pior, né? Acabam sendo aí os camponeses, mais de 100 mil pessoas acabam morrendo, e inclusive Thomas Müntzer é decapitado, e nessa situação Lutero acaba permanecendo do lado da nobreza, tá? O que acaba gerando um certo desconforto também por parte de alguns, mas ele fica do lado dos nobres porque ele acabava sendo protegido por príncipes. O calvinismo. Em Genebra, um outro reformador, então, João Calvino. Ele tem uma doutrina que diverge um pouco do catolicismo e do luteranismo. Ele cria a teoria da predestinação. Na teoria da predestinação, ele vai dizer o quê? Que as pessoas elas nasceram predestinadas. A pessoa ela já nasce pecadora e ela vai ser condenada ao inferno. E outras pessoas não. Outras pessoas elas nasceram predestinadas para ser salvas. Então, quando você nasce, isso já está definido. Tá? João Calvino, então, cria calvinismo e, segundo ele, as pessoas já nascem predestinadas ao inferno ou a serem salvas. Tá? Ele não era contra o acúmulo de dinheiro, mas ele defende uma disciplina para o trabalho. Esse dinheiro ele deve ser poupado, deve ser bem aplicado, a pessoa precisa ter uma vida bem regrada e deve se dedicar muito a orações. Na Inglaterra, o movimento de reforma ele está atrelado ao nome do rei Henrique VIII e aos problemas dele com a Igreja Católica.
Tá? Essa reforma na Inglaterra, ela envolve tanto questões políticas quanto as questões pessoais do rei. Por quê? O rei quer anular o seu casamento e a Igreja Católica não permite isso. Então, em 1534, ele vai declarar o ato de supremacia e, através desse ato, ele, rei, se torna líder da principal igreja da Inglaterra, ou seja, ele cria a Igreja Anglicana, que é separada da Igreja Católica, e o líder dessa igreja não é o Papa, é o monarca, assim como até hoje em dia. O rei ele vai abolir os impostos que eram pagos ao Papa, ele fecha os mosteiros e passa a controlar todas as propriedades que pertenciam à Igreja Católica e estavam lá na Inglaterra. Tá? O anglicanismo ele vai defender a salvação pela fé, né? Uma ideia do Lutero. Ele passa a permitir o divórcio, motivo pelo qual ele cria a Igreja Anglicana, né? E ele estipula o fim do celibato clerical, que também era uma das propostas do Martinho Lutero. Tá? Aqui mais uma perguntinha. O rei Henrique VIII fundou qual igreja? A anglicana, luterana, católica ou calvinista? A igreja anglicana, né? A luterana de Martinho Lutero, a igreja católica já existia desde a Idade Média, já era antiga, e a calvinista é a da teoria da predestinação. A igreja católica ela não vai ficar quietinha no canto dela, ela vai fazer a reforma católica ou a contra-reforma, então, que era um movimento para evitar o avanço protestante e propor certas medidas, né, para que essas ideias protestantes não se espalhassem ainda mais. Isso eles vão convocar para isso, né, o Concílio de Trento. E nesse Concílio de Trento eles vão definir o quê? Que as tradições católicas elas tinham o mesmo valor dos ensinamentos das Escrituras e que apenas a Igreja Católica poderia interpretá-las. O culto aos santos e à Virgem Maria deveria ser mantido, se fortalece a autoridade do Papa e se tomou medidas para que os padres se preparassem melhor para o sacerdócio. Tá? Então, a igreja vai tentar se reorganizar aí. Uma outra criação é a Companhia de Jesus, que é fundada então por Inácio de Loyola em 1534. Quem participa dessa Companhia de Jesus são os jesuítas. Eles se tornam missionários e eles vão se espalhar tanto pela Europa quanto, né, pelos países, pelos povos aí não europeus, no caso do Brasil, né, para os índios e tal, tentando catequizar, professar, né, espalhar a fé católica pelo mundo. Eles vão fortalecer a Inquisição, eles vão fundar a Sagrada Congregação da Inquisição Romana e Universal. Através dessa Sagrada Congregação, eles vão chegar ao Index. Tá? O Index é o quê? Um conjunto de livros religiosos, científicos ou literários que eram considerados contrários aos ensinamentos da Igreja. Então, os livros de Lutero, por exemplo, eles vão se encaixar nesse Index, que eram livros contrários ao que a Igreja Católica estava propondo. Tá? Nossas atividades da semana, no livro vocês vão fazer a leitura do capítulo 8 e vão fazer o exercício Você é o Historiador e a questão invertida, página 126 e página 127. E vocês vão preparar para essa semana o trabalho bimestral de vocês. Vocês vão realizar uma pesquisa sobre o feudalismo, sobre o feudo, sobre aquela fazendona que a gente tanto conversava, e vocês vão confeccionar uma pequena maquete, tá? Para ser entregue até na próxima quarta-feira, dia 20/5. No material em anexo, vocês vão ter as orientações bem certinho como é para fazer esse trabalho. Ok, galerinha? Uma boa semana para vocês e até a próxima!